O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então, Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinha visto no Oriente ia diante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois, abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltar a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Continuemos um pouco de pé. Permaneçamos de pé para o anúncio solene das festas móveis deste ano. Irmãos caríssimos, a glória do Senhor manifestou-se e sempre há de manifestar-se no meio de nós, até a sua vinda no fim dos tempos. Nos ritmos e nas vicissitudes do tempo recordamos e vivemos os mistérios da salvação. O centro de todo o ano litúrgico é o tríduo do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado, que culminará no domingo de Páscoa, este ano 31 de março. Em cada domingo, Páscoa semanal, a Santa Igreja torna presente este grande acontecimento,
no qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. Na celebração da Páscoa do Senhor, derivam todas as celebrações do ano litúrgico. As cinzas, início da Quaresma, a 14 de fevereiro, a Ascensão do Senhor, a 12 de março, a 12 de maio, Pentecostes, a 19 de maio, corpo e sangue de Cristo, a 30 de maio, o primeiro domingo do Advento, a 1º de dezembro, também nas festas da Santa Mãe de Deus, dos apóstolos dos santos, e na comemoração dos fiéis defuntos, a Igreja peregrina sobre a terra proclama a Páscoa do Senhor. A Cristo, que era, que é e que há de vir, Senhor do tempo e da história, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Podem sentar, caros irmãos e irmãs. Segundo a tradição litúrgica da Igreja, no domingo da Epifania do Senhor, se anuncia solenemente as festas móveis ao longo do ano litúrgico. Foram solenemente proclamadas, para que assim nos organizemos, caminhemos com muito empenho nossa vida de fé, envolvidos também nessa vida litúrgico-comunitária tão importante para alimentar a nossa vida espiritual. Ainda mais nos pede o Papa Francisco que este ano seja o ano da oração em preparação para o jubileu de 2025, de modo que todas as nossas comunidades paroquiais devem estar envolvidas numa verdadeira caminhada de crescimento espiritual, na intimidade com o Senhor, vida de oração. Parece estranho, isso deveria ser habitual, mas nem sempre. Sabemos que nossa igreja desenvolveu bastante o aspecto organizacional, pastorais, movimentos, planos pastorais. Isso é bom, não é errado, ajuda, mas também é preciso refletir se nós estamos também empenhados numa verdadeira e autêntica e profunda intimidade com o Senhor na vida de oração. Os nossos grupos pastorais, movimentos, partilha da palavra, formação, peregrinação, momentos que nos alimenta, que nos fortalece, nos ajuda a ter uma sensibilidade maior nas coisas de Deus, sem a qual o nosso ativismo, que pode atingir a todos nós, sacerdotes, padres, religiosos, religiosas, todo o povo de Deus, o nosso ativismo, a nossa impaciência, o nosso querer abarcar todas as coisas, resolver ao nosso modo, o nosso tempo, nos precipita para um caminho acelerado e muitas vezes não adequado da caminhada das coisas de Deus, em que facilmente nos esgotamos.
porque nos esvaziamos daquilo que é essencial: estar com o Senhor, adorar o Senhor, experimentar esse encontro Senhor na vida do irmão também. Então podemos aprofundar muita formação, muito estudo, muita boa organização, mas se não tiver o essencial, o encontro com o Senhor que dá sentido a todas as coisas, nos perdemos. Temos percebido claramente isso na vida da igreja. Irmãos e irmãs nossos que rezamos, inclusive, para que reavivem nos seus corações, sua vida, essa caminhada do encontro do Senhor, que abandonaram nossas comunidades religiosas. Pessoas boas, muito dedicadas, muito empenhadas, mas num dado momento de esgotamento, faltou espiritualidade. Não é possível tentar explicar de outra forma, faltou espiritualidade e por conta de questões humanas, abandonam a comunidade de fé. Que todos nós nos acautelemos nesse aspecto. Sensibilidade, cuidado, observar, como Maria, as coisas de Deus. Isso que fizeram os reis magos, chamados reis magos, alguns dizem eram homens experimentados nos estudos, na formação, observadores dos acontecimentos da natureza, porque Deus fala através da criação. E inclusive mencionamos que a presença dos reis magos no contexto do período natalino quer transmitir uma mensagem importante da universalidade da salvação. Todos os povos são chamados a participar da salvação que vem de Deus. Cumprindo assim o que diz o profeta Isaías na primeira leitura de hoje, as luzes que vão envolver Jerusalém. E ele menciona povos que caminham para essa luz, reis que se deixarão levar por esta aurora, corações batendo forte, vibrando, indo ao encontro do Senhor. Nações, povos, raças, línguas, todos com a diversidade, a riqueza cultural, toda a realidade humana voltada para o Senhor. E os reis magos, então, segundo a antiga tradição, justamente quer simbolizar todos os povos, nações, raças e línguas indo ao encontro do Senhor. Tanto é que a representação pictórica a imagem dos reis magos querem significar isso. As três principais etnias que compõem a raça humana, todos são acolhidos. E nosso coração, como pessoas de fé, cristãos, devemos ter esse mesmo sentimento, acolhimento. Um acolhimento para suscitar e apoiar a todos aqueles que querem seguir o Senhor. Não é o acolhimento de conformismo do pecado e do mal, um acolhimento que leva uma igreja acolhedora a atrair todos para Cristo e apresentar a proposta salvífica dele. Primeiro acolher e depois apresentar o caminho, por vezes exigente, mas um caminho de salvação, libertação que o Senhor trouxe para a humanidade. Por isso é importante deixar bem claro isso. A igreja acolhedora, sim. A igreja de portas abertas também. Mas a partir do momento que nós vamos entrar nela, é um outro caminho que devemos trilhar. Deixando de lado aquele caminho do pecado, do mal, do distanciamento de Deus, agora um caminho exigente de conversão contínua, de mudança de vida nova. Mesmo diante dos percalços, dos momentos de fragilidade que às vezes enfrentamos, não conseguimos manter essa proposta, esse desejo de santidade, às vezes não conseguimos, dada a nossa fragilidade. Mas é importante a luta, o combate. A santidade não está em ser perfeito. A santidade consiste, na realidade humana, aquele que não desiste, não desistir do chamado, do caminho que o Senhor nos propõe, um caminho de conversão e mudança de vida. Reis magos vão ao encontro do Senhor. Vimos uma estrela no Oriente e viemos adorar o Senhor. Homens, um coração aberto à novidade da ação de Deus, que é admirável, inusitada, não está restrita aos nossos esquemas.
Deus tem as suas surpresas na nossa vida. Aqueles homens saíram, segundo a tradição, da região da Pérsia, porque estavam interessados no rei dos judeus, no Senhor. De onde partiu essa reflexão? São questões que às vezes nos colocamos, mas o importante é, eles partiram. Eles deixaram a sua realidade, a sua terra, sua cultura, para ir ao encontro do desconhecido, no desconhecido que se chama luz e salvação. Como Abraão, o patriarca, o fez. Como nós às vezes devemos partir, sair de nós mesmos, com nossa realidade, e não é fácil, e buscar, através de sinais, acontecimentos são muito claros, porque queremos uma segurança humana, nos envolver, entregar na segurança que Deus nos propõe, mas que nos apresenta ao longo de uma história, de um caminhar, de cada um de nós. E assim os reis magos partiram, vimos uma estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E estavam de coração tão aberto para a novidade de Deus, que quando se depararam, imaginem só, viemos à procura do Senhor dos Senhores, do Rei, numa choupana, num local simples, pobre, e ali eles não se escandalizaram. Bem-aventurados os que não se escandalizam de mim, dizia já o Senhor. Eles, como sinal de contradição. Os que não se escandalizam por causa dos seus esquemas, muito bem montados na lógica humana, o que segundo nossas projeções é de Deus e não é. Diante de uma criança inocente e até desprotegida, poderíamos dizer assim, que toda criança precisa da proteção, do cuidado dos pais, eles se colocam ali prostrados, oferecendo ouro, incenso e mirra, que já ouvimos isso. O significado de cada um desses presentes, a realeza no ouro, o incenso, reconhecimento da divindade em Jesus, escondida naquela criança, e a mirra, que ora uns dizem tem a ver com o embalsamamento da realidade humana de Jesus, mas outros também mencionam que a mirra era um unguento utilizado pelos antigos para curar as feridas. Cristo, Senhor que veio curar as feridas da alma, nossa vida, nosso coração. Ele é o médico das almas, dos corpos, de tudo. É o restaurador. Assim apresenta os reis magos e adoram o Senhor. Sinais que mostram homens que doaram sua vida e se entregaram naquela iluminação da sensibilidade que os fizeram caminhar. E diante do encontro com o Senhor, e aí tem a história de Herodes. Aqui Herodes é um personagem interessante, um homem marcado pela escravizado. Quem era ali o mais escravizado? Era Herodes, escravizado pelo poder, pela prepotência, amedrontado, qualquer ameaça de usurpar aquele poder que ele achava que tinha, e através de adulações e tentativas de engano, queria destruir aquele que não ameaçava o seu poder humano, mas poderia oferecer a ele o sentido de toda a sua vida. Ele queria destruir a vida, e por isso então Herodes, ele perde uma grande oportunidade. Do medo levou à vingança, o ódio, o rancor e a destruição. Quem se afasta de Deus não enxerga mais nada, somente a si mesmo. E ao enxergar somente a si mesmo, infelizmente, o caminho dele é de autodestruição e destruição. Destruir a inocência e tudo que pode, para ele, ser considerado mal, aquilo que pode usurpar o que ele entende como poder e força, e na verdade é escravidão. Então Herodes, o que ele faz? Ele tenta destruir o autor da vida, como nós fazemos, o Herodes dentro de nós.
O Herodes dentro de nós, que acha que o outro é sempre ameaça, que não pode confiar em ninguém, que não existe outra forma de salvação do que o seu poder, o apego ao ter o poder e ao prazer. É o Herodes que destrói, que se destrói, que afasta possibilidades da graça de Deus na sua vida. Que os reis magos estejam em nós, que busca, que deixa se iluminar, e que tenha a coragem de buscar outro caminho. Isso que os reis magos fizeram. Partiram por um outro caminho. Não são mais os mesmos. Como nós não devemos ser os mesmos diante do encontro com o Senhor, diante desse encontro transformador do Senhor, em que oferecemos os dons, o que queremos oferecer a Cristo, mas a verdade é Ele que nos oferece. Jesus responde com o ouro da realeza, nos dignificando. Esse é o presente que Ele nos dá diante da miséria do pecado. Ele nos responde também, ao se humanizar, nos divinizando, nos tornando filhos pela graça. O incenso. Na liturgia da igreja, simbolicamente é isso, incensamos os símbolos e também nós somos incensados. O Cristo que vive em nós, que quer habitar em nós. E a mirra, Jesus responde com os nossos dons, curando, sarando, sanando as feridas ao longo dos tempos que carregamos, traumas, rejeições, medos que nós carregamos. Tudo isso Jesus faz por nós. Ele é o grande presente para a humanidade. O grande presente que nos foi dado. E nós devemos também educadamente oferecer nossa vida, um caminhar de fidelidade, compromisso com o reino. Que a festa da Epifania do Senhor, concluindo o Natal, a manifestação de Deus na história, todos os povos, raças, línguas e nações chamados a participar, nos inspire também a sermos dignos, nos empenhar para sermos admitidos à herança da salvação, como nos propõe São Paulo, dirigindo-se aos Efésios. Caminhamos firmes, trilhemos o caminho que o Senhor nos oferece. A luz de Ele, que é a verdadeira luz, ilumine nossos corações, nossa vida, nesse novo ano, tempo da graça, ano da oração, que Ele está nos oferecendo como um grande presente, o tempo que Ele nos dá para um caminhar de conversão e mudança de vida. Amém.